pessoal, vamos estudar um assunto dentro da física que é justamente conhecido por sistemas rotacionais, certo? Veja, os assuntos que nós estudamos anteriormente são assuntos que estão relacionados com a translação dos corpos ou do corpo, certo? Uma translação, eu posso pegar aqui um sistema de referência, sempre XY, né? Então, se o corpo sair de um ponto, sair da origem e for para esse ponto aqui, ocorreu uma translação, certo? E sobre esse ponto eu posso pensar em outro sistema de referência. Precisa se preocupar com isso aqui, tá? Isso aqui é uma translação, porque houve um deslocamento aqui linear, certo? Do corpo que saiu desse ponto para esse ponto, certo? Isso aqui é conhecido por translação. Foram todos os sistemas que nós estudamos anteriormente, certo? A gente considerou basicamente a translação, certo? Agora a gente vai ver situações em que a gente tem que considerar uma rotação. Rotação. Translação, a gente pensa em deslocamento, certo? Rotação, a gente pensa em algum tipo de giro, certo? Algum movimento em torno de um ponto. Então eu vou pegar um ponto aqui, aí eu vou ter um movimento de um corpo qualquer em torno desse ponto. Posso fazer qualquer tipo de movimento, mas considerar aqui uma rotação. Existe rotação nesse movimento, certo? Deixar bem mais claro, a gente vai principalmente tomar como base, né? Tomar como base movimentos cuja trajetória é uma circunferência, certo? A circunferência. Aqui é o centro da circunferência. Então, basicamente, aqui ocorre uma translação e aqui ocorre uma rotação. Então, existe sempre um ponto de giro, né, que a gente tem que considerar em torno desse tipo de movimento, a qual um corpo executa uma rotação, certo? Então, é por isso que é importante já começar a estudar esse tipo de sistema, porque lá na frente a gente vai ver a parte de gravitação. E a gente sabe que os corpos celestes, eles ocorre uma certa translação em torno de um ponto, mas muito mais, eles executam muito mais uma rotação em torno de um ponto, ou em torno de um foco, né, como a gente disse. Que no caso a Terra girando em torno do Sol, né? Ou até mesmo a Terra girando em torno de seu eixo. Então, a gente tem que começar a amadurecer nesse tipo de movimento, que é um movimento rotacional, certo? E o que seria o torque resultante ou um torque em sistemas rotacionais? Seria uma grandeza física que é responsável por iniciar esse movimento de rotação. A gente pode até nos arriscar a dizer, para iniciar o movimento de translação, a gente tem que considerar a força resultante de um sistema, segundo a lei de Newton, que é o quê? Massa vezes aceleração. Para iniciar uma translação. Para iniciar uma rotação, a gente tem que considerar o quê? O torque resultante de um sistema, certo? Que de forma vetorial é o quê? É o produto vetorial do vetor posição pelo vetor de força. Só que a ideia aqui é a gente trabalhar mais a parte de intensidade. A gente não vai envolver vetor, certo? No curso de vocês. A gente vai trabalhar de forma modular, que é o que muitos livros trabalham no ensino médio, né? Certo? Mas aqui o que a gente não precisa nem saber essas notações por enquanto. Mas o que a gente pode perceber aqui, o torque resultante depende de uma força,
certo? Para ocorrer a rotação. Da mesma forma aqui, a translação depende de uma força, que é uma força resultante, certo? Tudo bem? Aqui é um torque normal, né? Um torque de uma força qualquer. Depende de uma força também. Então veja, translação e rotação são características de um movimento mais completo. Então, um movimento mais completo, ou até mesmo complexo, é um movimento que sofre translação e rotação ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pegar um corpo aqui, ele está fazendo isso aqui, por exemplo, movimento helicoidal, né? Então aí eu tenho uma translação que está saindo de um ponto para outro, está havendo um deslocamento e também o seu vetor velocidade está variando em direção e sentido. Então aí é um movimento um pouco mais complexo, porque existe translação e rotação ao mesmo tempo, certo? A gente tem que estudar uma coisa, estudar outra, depois ir para movimentos mais complicados, certo? É assim que a física funciona, tá? Tudo bem? Isso aqui foi só um esboçozinho. Mas veja, basicamente o que seria o torque de um sistema físico, né? Se eu for pensar em um sistema que existe um potencial de giro muito grande, se eu provocar uma força nesse sistema, vai sofrer algum tipo de giro. Então, se houver um giro, você tem torque, certo? Então, qualquer tipo de giro que a gente possa pensar que ocorre devido a uma força F, você pode pensar em torque. E certamente isso vai sofrer algum tipo de rotação, certo? Então, basicamente, são sistemas que sofrem algum tipo de rotação que a gente vai ver a partir de agora, certo? Aí seguir avançando aí com o estudo do movimento circular uniforme, aí depois o estudo da gravitação, dentro da gravitação. Tudo bem? Vou apagar aqui. Então vamos definir o que seria o torque resultante. Trata-se de uma grandeza física associada com sistemas que sofrem, vou colocar dessa forma, tá pessoal? Que sofrem algum giro ou rotação em torno de um ponto de referência, vou colocar assim. Certo? Então, basicamente, a intensidade de um torque, a intensidade de um torque, que eu vou chamar de tal, certo? É um Tzinho, só que vai ter um acento circunflexo, né? Desculpa, acento agudo, certo? É definido por. Então veja, como é que a gente calcula o torque em sistemas rotacionais?
O torque é o produto que da distância da intensidade do braço de giro, né? Eu vou já explicar direitinho. Eu vou chamar de R. Alguns livros chamam de D também, distância, né? Eu vou chamar de R vezes produto da força vezes o seno do ângulo entre o R e a força. Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar aqui, ó. Para me calcular o torque de um sistema, vamos pensar no ponto de giro primeiro, certo? Vamos pensar que existe uma espécie de trancazinha aqui, ó. Não sei se vocês já viram aquelas trancazinhas que a gente coloca num portãozinho de madeira, né? A gente pega um pedaço de pau, coloca um prego lá no meio, aí tem aquele girozinho, né? A gente gira para fechar e gira para abrir. Não sei se vocês já viram. A mesma coisa, certo? Só que a gente tem que pensar da seguinte forma: isso aqui sofre uma rotação, certo? Sofre uma rotação. Se eu aplicar uma força aqui nesse ponto, uma força F, certo? Eu preciso saber sim da intensidade de F, mas para mim achar o torque, eu preciso saber também do valor de R. Quem é o R? É o meu braço de rotação. E ele parte sempre do ponto de giro até onde está localizada a força. E é dado em metros, né? Isso aqui é dado em metros. Certo? Então, esse braço de rotação é importante, porque para cada valor do braço de rotação, para o mesmo valor da força, eu tenho torques diferentes. Eu aplico um torque diferente, certo? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu melhorar um pouco mais aqui. Vamos fazer alguns exemplos. São exemplos tradicionais, né? Vamos pensar aqui no sistema de rotação. Aqui. Vamos pensar agora que existe um ponto de giro, existe, mas eu vou colocar bem aqui no centro dessa peçazinha aqui. Pode ser uma peça de madeira qualquer. Vou colocar um triângulozinho aqui, ó. Certo? Pensa numa base triangular. Aí pensa em colocar alguma peçazinha nessa base, bem no meio. Aí você tem uma situação que o sistema fica em equilíbrio, certo? O sistema fica em equilíbrio. Você pode fazer isso com livro, com uma régua, por exemplo. Coloca o dedo assim bem na ponta, bem assim no meio da régua, aí você vai equilibrar a régua. Então ali você tem um sistema com potencial de rotação. Se você aplicar uma força de um lado, a régua vai girar, né? Nesse caso aí no sentido horário, né? Se a gente aplicar a força no outro lado, vai girar no sentido anti-horário, certo? É a mesma coisa aqui. Vamos pensar que eu tenho um sistemazinho como esse, é como se fosse um sistema de balança. Aí eu coloco um pesozinho bem aqui, certo? Coloco um pesozinho aqui. Tudo bem? Veja, o peso ele está localizado nessa posição aqui. O peso está nessa posição. A distância dessa força-peso até o meu ponto de giro, que é basicamente bem aqui, é o ponto de giro de todo o sistema, né? É o que chamamos de R, que é o meu braço de rotação. Então eu tenho que saber essa distância daqui para cá, certo? Eu vou chamar de R. Tudo bem? Vou chamar de R. Então o produto de R com a força, que nesse caso é a minha força peso, certo? Me dá o torque. Só que eu preciso saber desse ângulo aqui, certo? Depois eu vou trabalhar com ele.
Que na verdade aqui, nesse caso, o ângulo entre os dois, se eu for pensar num vetor posição, o vetor posição está nessa direção aqui. Se eu tenho a força peso nessa direção e o R nessa, o ângulo que os dois formam é de quantos graus? Se eu for pensar. Quantos graus formam aqui, pessoal? É um ângulo de 90 graus, certo? Quanto é o seno de 90? Quanto é o seno de 90? Alguém colou a tabelinha lá no caderno? Quanto é que é o seno de 90 graus? Estão me escutando, pessoal? 1, exatamente. Igual a 1. Então vejam, quando as forças elas são perpendiculares ao braço de giro ou braço de rotação, certo? Esse ângulo é 1. Ou seja, o torque para esse tipo de situação é direto, né? O torque é o braço vezes a força, porque isso aqui é igual a 1, certo? Para esse tipo de situação em que o ângulo é 90 graus. Ah, se a força tivesse esse ângulo aqui, aí já não seria. Aí eu já teria que pegar esse ângulo bem aqui para jogar aqui, ó. Vamos pensar um ângulo de 60, certo? Para calcular o torque. Mas não é o caso, tá? Esse ângulo é importante, tá, pessoal? Muito importante esse ângulo. Certo? Mas veja, nessa situação aqui eu tenho o que conhecemos por torque 1. Vou chamar de torque 1, certo? Vou chamar de torque 1. Tem o torque 1 que é dado por isso aqui, tudo bem? Que através da interpretação do ângulo também é importante, certo? Mas só por uma questão de compreender mais o que seria o torque. Depois eu volto aqui para essa questão do ângulo. Veja, aqui eu tenho um torque. Porque se eu colocar um pesozinho nessa extremidade, o sistema vai tender a girar no sentido horário. Tudo bem? Então eu vou ter um torque aí. Todo e qualquer torque está relacionado com algum tipo de giro, certo? Se eu fizer o mesmo sistema aqui, né? Uma coisa semelhante, triângulo aqui no meio, ponto de giro, certo? Agora, em vez de eu colocar o blocozinho aqui, eu vou colocar aqui no meio. O mesmo bloco, tá? Vou colocar aqui no meio. Só que agora o braço de rotação vai ser de quanto? Vai ser teoricamente menor, né? Esse vai ser o meu braço de rotação. Aqui eu vou chamar de 1, peso 1. Vou chamar de 1 aqui 2. O peso é o mesmo. Aí eu pergunto para vocês, se eu tenho um sistema desse em equilíbrio, aí eu coloco um bloco um pouco mais próximo do ponto de giro, eu vou ter o mesmo torque que o anterior, sim ou não? Ou o giro vai ser diferente em relação ao anterior, sim ou não, pessoal? Ou vai ser o mesmo? Vai ser diferente, né? Aqui a gente vai observar que o giro vai ser bem mais rápido, certo? Aqui a gente vai observar um giro um pouco mais lento, certo? De maneira que aqui existe um torque, vai existir um torque 2 e o giro vai ser um pouco mais lento. Se eu for continuar mover esse bloco até o ponto de giro, eu vou ter o quê? Eu vou ter que esse torque está diminuindo cada vez mais, certo? Vai ter um momento que o bloco ele vai estar aqui no meio, ó.
bloco vai estar aqui no meio. Aí eu pergunto para vocês, se eu colocar bem no meio, onde está aqui o triângulo, se eu colocar um bloco bem aqui no meio, vai haver giro, sim ou não? Não vai haver, exatamente. Não vai haver giro. Certo? Por que não vai haver giro? Porque de fato o torque depende desse braço de rotação aí, desse R. Aí a gente percebe que o R está diminuindo, né? Está diminuindo até chegar a zero. Então não basta ter somente força, tem que ter um braço de rotação, certo? Esse braço que localiza a força e parte sempre do ponto de giro, certo? Então nesse caso aqui eu tenho um torque 3 que é igual a zero, de maneira que o torque 1 ele é maior que o torque 2, que é maior que o torque 3, certo? Então essa questão da rotação provocada por uma força qualquer, uma força F qualquer, que inclusive pode ser igual ao peso, certo? Ela está relacionada com o início de alguma rotação, com algum giro, certo? Alguns sistemas giram muito bruscamente, então o torque também é muito alto. Alguns sistemas já giram um pouco mais lentamente, aí você tem um torque menor. Por que isso acontece? Porque o torque depende do produto de duas grandezas físicas, que é o R, que é conhecido como braço de rotação, certo? E depende do F, que é conhecido como força, certo? A força é responsável por provocar o giro. Tudo bem? Só que não depende somente disso. Se houver um ângulo, aí, na verdade tem que saber o ângulo, né? O ângulo entre esse braço e essa força, certo? O ângulo entre R e F. Tem que saber sempre esse ângulo aqui. Tudo bem? Para a gente ter o valor de fato do torque. Isso é tão provável, é tão significativo, porque a gente pode aplicar uma força F qualquer nessa direção. Mas se a gente for aplicando uma força F nessa direção, isso aqui é uma situação em que não tem giro. A gente vai ver mais adiante. Que é onde o θ é zero e seno de zero é zero, certo? Então por isso que não tem torque também. Então depende basicamente dessas três grandezas, no caso, para a gente calcular o valor do torque de um sistema que esteja rotacionando. Tudo bem? Isso aqui é somente o que? A intensidade de um torque simples, tá? Mas existem sistemas que possa haver, por exemplo, duas ou três forças responsáveis por fazer com que ocorra o giro. Então aí eu tenho vários torques. Vários torques. E muitas das vezes é necessário a gente saber o que seria torque resultante, tá? Como é que a gente calcula o torque resultante, certo? E a gente vai ver mais adiante aí após vocês copiarem, tá? O que seria agora o torque resultante no sistema rotacional. Vai falar. O que é esse sino aí? Eu acho que perdi, acho que travou de internet. O que é o quê? O sino na forma do tom. Na forma do ponto? Isso aqui? Do tom. Triângulo? É isso? A palavra é sino, moço. Isso aqui é seno. Seno. Seno de θ. Cosseno do ângulo. Seno do ângulo. Certo? Isso aqui é porque como eu uso muita computação, aí a gente escreve assim, mas pode ser assim também, tá?
seno de um ângulo θ. Tudo bem? Olha lá, pessoal. Vocês colaram lá a tabela dos ângulos notáveis, cada tipo de operação, cosseno, seno, tangente. Vocês têm que aprender isso, não tem jeito não. Certo? Copia aí, pessoal, a gente seguir adiante. Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui, ó, sistemas. Várias forças responsáveis pela rotação podem ser interpretados pelo torque resultante. Tá? Ou o que seria o torque resultante? Torque resultante, pelo menos a sua forma modular, você não tem como escapar, né? E é dado pela forma vetorial, pela soma vetorial de todos os torques individuais, certo? Por todos os torques. Eu vou só sinalizar aqui que é uma propriedade vetorial, certo? Propriedade vetorial. Mas o que interessa para nós são situações em que o sistema esteja em equilíbrio, certo? O sistema esteja em equilíbrio. Aqui a coisa se torna um pouco mais complicada. Mas a condição de equilíbrio é quando esse torque resultante é igual a zero. Aí quando eu igualo ele aqui, eu jogo igual a zero, eu vou ter que a soma de todos os torques individuais é igual a zero. Lembrando que cada torque é devido a uma força que eu posso chamar de F1, de F2, de F3, certo? Que está a uma distância R1, R2, R3 do ponto de giro, certo? Quando eu jogo igual a zero, é uma situação em que o sistema está em equilíbrio, não tem torque, certo? É como se fosse aqui, ó. Se eu colocasse um bloco aqui e o outro aqui, quanto é que seria o torque resultante disso? Um bloco de mesmo... Isso, com a mesma intensidade. Seria zero, porque está equilibrando um lado e o outro, então o torque é zero.
Mas se esse pesozinho aqui for maior, aí ele vai girar do outro lado, certo? Pode falar. Isso aí é igual aquela balança, eu não sei se o senhor já viu aquela balança de igualar. Isso, aquilo ali, no caso, a balança é um sistema de torque, certo? À medida que você vai mexendo lá os pesozinhos, aí você, no caso, o peso, né? De um objeto, sei lá, de um produto ali, vou pensar ali em quê? Camarão, por exemplo. Alguém está vendendo camarão, aí quer te vender 1 quilo de camarão. Então ele vai lá, coloca 1 quilo de um lado, a balança cai. Aí ele vai arredando o pezinho para o outro lado até ficar em equilíbrio. Quando fica em equilíbrio, ele vai olhar nos pontos lá, né, que já estão padronizados e demarcados. Opa, aqui deu 1,5 kg. Então ele vai tirar mais camarão e vai arredar um pouco mais para lá, ou um pouco mais para cá, até equilibrar. Quando equilibrar, o peso que está de um lado é igual ao peso que está do outro lado, certo? Basicamente é isso. O que ele faz ali? Fisicamente falando, ele faz com que o torque resultante seja zero, certo? O torque resultante seja zero. Aí que vem a questão, né? Se o torque resultante for igual a zero, o que nós temos? Vou apagar aqui. Tem um equilíbrio, né? Se o torque resultante for igual a zero, eu tenho um equilíbrio, de maneira que se eu tiver um sistema assim, né? Sistema aqui, o ponto de giro, né? Se eu tiver uma força F1 aqui, F2 para cima, certo? F2, F3 e mais, e F4. Vou colocar para baixo também aqui, ó. F4. O que eu tenho aí? Eu tenho que eu tenho forças que podem promover um torque anti-horário e forças que podem promover um torque horário, certo? Então é dessa situação que nós estabelecemos o quê? Que a condição de equilíbrio, que é isso que importa para nós. O torque anti-horário é igual ao torque horário. Certo? Então, o torque anti-horário tem que ser igual ao torque horário. Tudo bem? E o que seria o torque anti-horário? Seria a soma de todos os torques, que provocam uma rotação anti-horária. No caso, nessa direção aqui. E toda essa rotação no sentido anti-horário, ela é igual à rotação no sentido horário. No caso, está nessa direção aqui. Nesse sentido, né, de rotação, certo? Aí vem o complicador, né? Porque às vezes torna-se até complicado pensar qual é a situação que é anti-horária, qual é a situação que é horária, certo? Aí você tem que ter noção de trigonometria, certo? Para saber se de fato o que é uma rotação horária e uma rotação anti-horária. Então veja, qual seria essa situação aqui? Na trigonometria, tem dois eixos aqui, ó. Sempre a gente varre o ângulo nessa direção aqui, certo? Nessa direção aqui, ó.
Sempre te varre o ângulo nessa direção. Na verdade, nesse sentido aqui, ó. Sentido. O que? Do eixo para cima. Do eixo para cima. Essa direção do eixo para cima, isso aqui é anti-horário. Anti-horário. Certo? Não esqueça disso. Ou seja, no caso aqui, se a rotação ela é anti-horária, a rotação ela está nessa direção aqui, né? Ela está fazendo isso aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Certo? Se a rotação ela é horária, ela está no sentido oposto. Ela está nesse sentido aqui. Certo? Só que eu não vou confundir mais ainda. Para vocês se adaptarem mais ainda, se vocês conhecerem mais a questão do movimento do relógio, o movimento do relógio ele é o quê? Ele é horário. O movimento do relógio não te dá a hora. Então o movimento do relógio, o sentido dele é horário, certo? Então quem tem esse giro aqui assim, ó, né? No sentido, isso aqui é o sentido horário, que tem um sentido oposto ao anti-horário, certo? Eu prefiro gravar dessa forma. Lá na trigonometria, o ângulo que a gente varre aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é varrido no sentido anti-horário. Então o contrário, ele é horário, certo? Deu para entender um pouquinho? Sim. Então, por que isso é importante? Por que essa condição de equilíbrio é importante? Porque muitas das vezes é interessante a gente saber a força que está sendo aplicada em um ponto do sistema, ou então a distância que a força deve ser aplicada para que o sistema esteja em equilíbrio. Então você vai ter sempre que fazer essa igualdade aqui, certo? O torque anti-horário é igual ao torque horário, tudo bem? Certinho? Deixa eu pensar aqui. Positivo. Isso. Ali vai ser negativo. Certinho? Vamos fazer algumas aplicações. Como é que a gente pode utilizar essa relação aqui? O que é o torque? Força vezes o braço de rotação vezes o ângulo, seno do ângulo, certo? Na maioria a gente vai utilizar de 90 graus, tá? Calcula os torques sentido anti-horário. Aí depois a gente vai calcular o torque no sentido horário, que é só fazer o torque de cada força e depois somar, certo? Uma vez que a gente sabe o torque anti-horário e horário, iguala, essa é a condição de equilíbrio do sistema. Tudo bem? Se você quiser saber o torque individual, basta verificar a questão do ângulo, né? Alguns podem ser positivo, outros podem ser negativo. Mas quando a gente faz essa igualdade aqui, a gente despreza, né, a questão do sinal, tá? Basta identificar quais são as forças que me dá o giro anti-horário, quais são as forças que me dá o giro horário. Então a gente usa tudo positivo. A gente vai ver isso numa aplicação, tá? Copia aí rapidinho, pessoal. No dia da prova, o senhor podia colocar no quadro essa tabela de seno, cosseno, tangente. Vai ser difícil decorar. Tá certo. É aquela questão, né? Posso colocar, né, pessoal? Mas se você for fazer o Enem, não vai ter essa tabela. É por isso que alguns professores eles não
como é que se pode dizer, não passa a mão na cabeça do aluno. Por quê? Porque de fato o aluno ele tem que decorar, não tem jeito. Porque o sistema é esse. Quando você vai fazer uma prova de processo seletivo, eles não te dão a tabela. Como é que você vai fazer sem a tabela se você não sabe? Então a gente tem que decorar, né? Seno de 30, seno de 45, seno de 60, cosseno de 30, cosseno de 45, cosseno de 60, tangente de 30, tangente de 45, tangente de 60. Tudo isso tem que decorar, certo? Porque realmente eles não fornecem para vocês. Infelizmente a gente ainda está tentando avançar nesse requisito, mas é a mesma questão das fórmulas. As fórmulas eu poderia muito bem colocar todas as fórmulas para vocês lá na prova. Mas quando chegar no processo seletivo, numa avaliação, alguma coisa, que você tem que aplicar, eles não vão te fornecer a fórmula. Então você tem que, de alguma forma, ir aplicando e ir decorando. Melhor forma de você decorar é aplicando, certo? Você vai lá, faz a consulta, vai aplicando, vai escrevendo. Escrevam, pessoal. Não deixe isso aqui passar. Anotem tudo isso aqui. Por isso que eu dou um tempo para vocês anotarem. Porque isso, à medida que você escreve, a mente vai processando. Aí você vai ter um potencial para decorar muito maior. Então escrever é importante. É por isso que tem professor que cobra o caderno, né? Isso aí a gente aprende lá no curso de pedagogia, a gente aprende tanta coisa e às vezes a gente não aplica, mas a gente tenta passar para o aluno que é importante. É importante você fazer desse jeito, tá? Vai fazendo, vai copiando, vai organizando as suas anotações, façam os exercícios, porque a mente trabalha dessa forma, né? Ela vai processando, ela vai armazenando. Aí às vezes você não entende nada do que tá sendo esboçado ali. Mas isso é um primeiro, é um primeiro encontro daquilo. Então a mente vai absorver alguma coisa? Vai absorver. Quando você for lá na frente, não entendi nada de física, eu tenho dificuldade de física. Aí você vai fazer um cursinho ou um processo preparatório específico. Aí você vai ligar uma coisa com a outra. Lembra, o professor Elton falou mesmo disso. Aí outro professor voltou a falar daquele mesmo assunto. Aí a mente já vai aceitar um pouco mais, né? Já vai estar mais aberta para abstrair conhecimento. E assim você vai amadurecendo. É por isso que eu falo. Muitas das vezes a disciplina não é difícil, mas torna-se difícil porque a gente não tem base para aprender aquilo ainda. Então a gente tem que ter a base, né? Tem que saber o mínimo, né? Tem que saber somar, saber subtrair, saber somar frações, né? Tem que saber substituir direitinho a variável, um número no lugar da variável, na relação, passar somando, passar subtraindo, certo? Entender os conceitos teóricos. Se você não tem essa base, quando chegar uma coisa um pouco mais complicada, você vai ter dificuldade. Que é o normal. Hoje em dia é normal. Eu, quando era aluno, também tinha muita dificuldade, principalmente física. Eu odiava física. Mas quando eu entrei no cursinho, né, eu fiz um cursinho preparatório, isso depois de muita batalha, né? Na época eu vendia jornal, só para vocês terem uma ideia. Eu vendia jornal de manhã e à tarde eu tirava o dinheiro do jornal para pagar o cursinho e estudar à tarde. Aí de manhã eu vendia jornal e estudava à tarde. Foi uma batalha. Só que é uma disciplina que eu odiava, acabei me interessando, porque começou a abrir minha mente. Eu comecei a compreender aquilo. Aí eu falei, não, eu quero saber mais sobre isso. E até hoje. Sou professor, pesquisador e estou trabalhando nessa área. É uma coisa que eu me familiarizei, né? Aí vocês vão buscar também a disciplina que vocês vão gostar mais. Aí você vai... Tem que ter inspiração para vocês irem avançando. Mas tudo parte de uma base, né? Eu também passei por
eu fiz a minha base no ensino médio foi escola pública, né? Às vezes o professor nem ia, e quando ia ainda esboçava uma coisa bem assim, bem sem incentivo algum, sabe? Mas é por isso que eu tive muita dificuldade também. Mas isso aí é um processo, né? Todos nós temos que passar por esse processo aí. Certinho? Copia aí, pessoal. Isso aí também que é o que a gente fala, às vezes é abobrinha para alguns, mas é importante, tá? Importante mesmo, porque a gente não está falando de uma coisa no momento, a gente está falando do futuro de cada um de vocês. Certo? Vamos dar uma lida de novo. Considere um sistema em rotação. Ele já disse que é um sistema em rotação devido à presença de uma força F, certo? Qual será a distância que devemos colocar um bloco de massa M igual a 1,5 kg? Então esse bloco de massa M aqui, qual é a distância que eu tenho que colocar esse bloco para que o sistema fique em equilíbrio, certo? Então aqui eu tenho uma força F de 30 newtons e um braço de rotação de 0,5 metros. Quanto vai ser esse braço de rotação, que é a distância que a questão pede, para me colocar um bloco de massa M cuja massa equivale a 1,5 kg. Então veja o quanto é importante, né? Aqui a gente vai calcular a distância nesse caso. Pode fazer aqui uma pequena resolução. Qual é a condição de equilíbrio? Ele quer que o sistema fique em equilíbrio. O torque anti-horário tem que ser igual ao torque horário, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é verificar qual é essa força aqui. Essa força ela vai provocar um giro anti-horário ou horário? O que vocês acham? Horário, sentido horário, certo? Então F eu posso até denotar aqui, ó. Depende, tá? Depende. Porque tudo é em relação ao ponto de giro, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma força para cima aqui, certo? Aí sim, aqui seria horário. Essa força provocaria um giro anti-horário, certo? Mas se ela estiver no outro lado, ela já provoca um giro horário. Então depende. Então por isso que a gente tem que pensar sempre em rotação. Tem que ver qual é a força que provoca um giro horário ou giro anti-horário. Não importa se está para cima ou para baixo. O que importa é qual o sentido dela em relação ao ponto de giro. Certo? Então, por exemplo, eu vou calcular quem seria o torque. Eu tenho que calcular os dois, tá? Quem seria o torque no sentido horário? O coleguinha já falou aqui. O torque no sentido horário é o torque devido a essa força F aqui. A gente pode até fazer uma leve marcação, tá? Eu posso chamar posso colocar H aqui só para dizer que é horário, entendeu? Se tivesse uma outra força aqui, colocaria H aqui também e aqui anti-horário, colocaria um A de anti-horário. Só para, ou seja, essa força e essa provocam um torque horário, enquanto essa aqui provoca um torque anti-horário. Só que essa força aqui não tem na questão, né? A gente pode denotar assim também, tá? Só para a gente não se perder. Então F no sentido horário. Qual é a relação do torque? É o braço de rotação vezes a força vezes o seno do ângulo. Certo? Seno do ângulo. Só que nesse caso específico, ó, para acontecer essa situação aqui que é legal. Para acontecer essa situação, não precisa usar o ângulo. Não precisa. Por isso que eu falei para vocês. Porque para estabelecer essa igualdade lá das propriedades vetoriais, já considera ângulo de 90 e 270, certo?
Ângulo de 90 equivale a 1. Ângulo de 270 equivale a menos 1. Então não precisa, tá? Se você for utilizar isso aqui, não precisa usar esse ângulo. A não ser que eu tenha uma força assim, ó, nessa direção, e eu tenho um ângulo aqui a considerar, por exemplo. Um ângulo θ, por exemplo, aqui, ó. Um ângulo θ qualquer. Aí sim, essa força eu tenho que fazer um seno desse ângulo aqui, ó. Na verdade, eu tenho que fazer o seno desse ângulo aqui, ó. Certo? Aí eu faço o seno para projetar as forças que são perpendiculares ao braço de rotação, certo? Mas se não tiver ângulo, não precisa se preocupar com o ângulo, certo? Não precisa. Desse jeito aí vale o que, professor? 60 graus? Depende, pode valer 60, 30, a questão vai te dar, vai te fornecer esse ângulo. Mas se a questão não te fornecer ângulo nenhum, não precisa se preocupar com o ângulo. Então você faz o produto direto. R vezes F. Tudo bem? Só que você tem que identificar quem é o torque no sentido horário. Torque no sentido horário é devido à força F. Certo? Quem é o braço? É esse meio aqui. Tudo bem? Então, o torque horário equivale a meio. Aliás, R equivale a meio e a força equivale a 30. Aí eu tenho o valor do torque horário. Isso aqui vai dar quanto? 15 newtons vezes metro. Tá? Newtons vezes metro. Esse é o torque horário. É 15. Agora, quem seria o torque anti-horário? Seria o R vezes... Quem é a força? É o peso, né? É o peso do bloco. Esse Rzinho aqui eu poderia chamar de R1, né? Sei lá, um R qualquer. Mas aqui o R, se eu chamar de X, esse R vai ser igual a X. Tudo bem? Posso fazer assim. Então é o X que eu quero. Que é o R. Que é o braço aqui, ó. Tamanho do braço. Tudo bem? Só para não confundir, tá aqui, ó. A relação do torque é R vezes F. O torque, esse torque horário, anti-horário, o R vai ser o meu X. Se a questão me dá um X, o R vai ser meu X. E a força é a força-peso. É força-peso. Certo? Vou fazer aqui de novo, força-peso. Só substituir uma pela outra. Né? Eu mudei as letras, mas fisicamente é a mesma coisa. O R é braço de rotação, assim como o meu X aqui é braço de rotação. Certo? Importante que fisicamente seja a mesma coisa. Seja uma quantidade dada em metros e seja uma quantidade dada em newtons. Certo? Então quem vai ser meu anti-horário aqui? Ó? O torque anti-horário. O X é o que eu quero, então deixa ele aí. O peso é o que? O peso é massa de gravidade, né? O peso não é massa de gravidade? Quanto é a massa? 1,5. A gravidade eu não coloquei, mas a gente pode sempre usar igual a 10. Isso. Aqui a gente nunca vai usar diferente, tá? Sempre vai ser 10. Certo? Quanto é que é o peso aqui então? 15 newtons. Pronto. Então aqui a gente coloca 15. Pronto. Aqui não dá mais para fazer nada. Só que para mim a condição de equilíbrio é essa. Ó. Ou seja, torque anti-horário é quanto? É 15x, certo? Igual a o torque horário, que é quanto? 15. Não é isso? Passa o 15 dividindo, o x vai ser igual a quanto?
1 metro. Ou seja, a distância do bloco B, do bloco de massa M até o ponto de giro, para que isso não sofra nenhum tipo de rotação, é quanto? 1 metro. Então aqui daqui para cá é meio metro, daqui para cá é 1 metro. Certo? Importante que esse produto daqui para cá, 0,5 vezes 30, isso me dá quanto? 15. 1 vezes 15 é 15 também. Então 15 do lado, 15 do outro. Equilibrou, certo? O sistema. Tudo bem? Isso aí é a questão mais básica que tem, é igualar os valores dos torques, tá? Só que as coisas podem complicar um pouco. Se eu colocar, por exemplo, duas forças, uma aqui e outra lá, ou então uma outra força aqui para baixo, aí como é que fica o torque anti-horário e horário? A gente vai já ver, a gente vai fazer outro exercício, tá? Copiem aí, pessoal. Deixa eu só ajeitar bem aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Aí, uma vez que eu tenho os torques, então aqui, ó, torque anti-horário é igual ao torque horário. Torque anti-horário, x vezes, vou colocar aqui, x vezes 15, tá? E o torque horário é quanto? 15. Então, vai ficar 15 sobre 15, então x é igual a 1. Certo? Ou não? Vai com detalhes aí. Ei, professor, Oba! eu esqueci de fazer essa pergunta, mas então, quando esse X aí, ele pode ser denominado raio 2, pode? Raio 2? Pode. A escolha, você pode... Você pode ter uma importa, né? Você vai achar o valor dela, né? É, certo? Isso aí é só nomenclatura, a gente dá nome às grandezas físicas, né? Na verdade, a gente representa elas por letras. Pode ser qualquer letra. Mas no que diz respeito à distância, a gente pode representar por D, a gente pode apresentar por um X, certo? Ou até mesmo pelo próprio R, né? Porque quando tem um sistema em rotação, vamos pensar aqui, um sistema em rotação qualquer, pelo menos alguns livros eles adotam assim, né? Porque é o ponto de giro, então daqui para cá é o tamanho do meu braço de rotação, certo? E aqui eu posso ter uma força F aplicando aí para rotacionar. Então, basicamente, se está formando 90 graus, o F em relação a R, o torque, ele é R vezes F, certo? Aí você já vai ter que pensar, porque se às vezes a questão te dá o tamanho disso aqui, como por exemplo que é 1,5 metros. A gente já sabe que esse tamanho aqui, do ponto de giro até onde está a força, é o valor de R, certo? Tudo bem? E aqui o F pode ser uma força-peso, pode ser uma força, vou pensar uma força devido a, sei lá, de outra natureza, né? Que possa fazer parte dessa rotação. Mas esse F pode ser qualquer força, uma força F1, F2 ou até mesmo uma força peso, certo? Dependendo do que a questão lhe dá, né? Isso. Mas você tem que saber que o torque é o produto dessa distância do ponto de giro até onde a força está sendo aplicada, certo? É esse produto aí.
Considere que o sistema abaixo esteja em equilíbrio. Então vamos pensar aqui, eu tenho, olha só, tenho uma força, eu vou chamar de P1, P2, P2. Eu tenho essa distância entre um bloco e outro. Ó, vou colocar aqui uma distância de 1 metro. Vou colocar 1 metro. Daqui para cá, seja, por exemplo, de 3 metros, certo? Pode te dar um diagramazinho desse aqui, uma figura como essa. Está em equilíbrio. Certo. Considere, só pensar aqui, a existência somente a existência das forças F, P1 e P2 vou até colocar o valor delas aqui. Não, F P1 igual a, vou colocar 20 newtons e P2 igual a 30 mil. Bom, e responde. Só com essas informações ele já amarra muita coisa, porque, por exemplo, essa peça aqui, a gente pode pensar numa peça de madeira, né? Onde eu coloquei 2 blocos de um lado e tem uma força F aplicada do outro lado. E está em equilíbrio, certo? Para eu desconsiderar, por exemplo, a existência dessa força que é devido a essa peça de madeira, vamos pensar aqui, que esteja aqui de comprido, né? Na horizontal. Certamente esse triângulozinho está bem no centro, certo? Está anulando a força peso dela aqui, ó. Na força P, por exemplo, certo? Está anulando. Então essa força aqui não participa, tá? Do giro. Existem questões que esse triângulozinho está para cá. Aí essa força peso desse porte ou dessa peça que está de comprido, a gente tem que considerar que faz parte do torque, mas por enquanto a gente não está considerando ela, tá? Está fazendo situações bem mais simples, certo? Mas ela existe ali. Certo. Então a questão de amarra que só há 3 forças no sistema, tá? E está em equilíbrio. Esse está em equilíbrio, a gente tinha que somar esse 20 mais 30, né, professor? Para dar essa força F aí. Somar como? 20 mais 30. Para dar F? Não. Isso. Para me calcular o F, eu tenho que partir daqui. Certo? Então, você tem sempre que partir das condições de equilíbrio. Se a questão está dizendo que o sistema está em equilíbrio, então isso aqui é válido. Fazer uma soma aleatória de força, isso não comprova nada.
certo? Aquilo ali é válido, tudo bem? É dali que a gente vai encontrar o valor de F, certo? Vou até colocar aqui direto, ó. Obtenha o valor de F. Pronto. Certo? Como é que a gente poderia fazer? Vou até apagar só aqui, ó. Apagar só isso aqui. Então vamos dar uma lida rapidinho. Considere que o sistema abaixo esteja em equilíbrio. Aí me dá uma força F. Ele me dá o tamanho aqui dessa peça, desse porte que está aqui na horizontal. Tamanho total dele, né? Me dá a distância entre um bloco e outro, certo? E me dá o valor de P1 e P2. Tudo bem? Valor de P1 e P2. Obtenho o valor de F, que é a força F, que eu defini bem aqui. Certo? Veja, se o sistema está em equilíbrio, todos os torques em sentido horário, é igual a todos os torques em sentido anti-horário. Certo? Quais são as forças que está aplicando o torque anti-horário? Me diga aí. Quais são as forças que estão aplicando torque anti-horário? Veja, P12 está fazendo e está contribuindo para onde? Para cá, certo? Isso aqui é horário ou anti-horário? Horário. Então não é P2. O P1 também contribui para cá. Então isso aqui é horário. Então já posso até anotar aqui, ó. Colocar um Hzinho pequenininho só para que essa aqui, forças que contribuem o torque horário, certo? Pronto. E F contribui para fazer isso aqui, ó. Isso é tão simples, basta a gente pensar da seguinte forma: se eu retirar o peso 2 e o peso 1, é evidente que vai haver um torque assim, no sentido anti-horário, né? No sentido anti-horário. Então, de fato, o F contribui para o torque anti-horário, certo? Pronto, eu já marquei aqui só para a gente não se perder. Então a gente tem que calcular um e outro. Então o torque anti-horário vai ser quem? Vai ser R vezes F, certo? O R, quanto é o R? Vem do ponto de giro até onde a força está, certo? Quanto é que é esse tamanho aqui, pessoal? Isso, é a metade de 3, né? 1,5, certo? Desprezando a existência dessa força aqui, esse aqui tem que estar bem no meio, certo? Mas às vezes esse triângulo está mais para cá ou mais para lá. A gente vai ver situações assim. Então esse braço aqui equivale a 1,5. 1,5 vezes F, que é o que eu quero. Eu vou guardar isso aqui, certo? Agora o torque horário. Como é que a gente faz? O torque horário é o torque devido P2 mais torque devido P1. Você faz uma soma, certo? Pode dizer. É porque o tamanho total é 3. Aí ela tá bem no meio, né? Aí o ponto de giro está aqui no meio. Então o R está daqui para cá. Então o tamanho do R é 1,5, certo?
Isso, exatamente. Quem é o torque anti-horário? Eu posso chamar de um torque 1 mais um torque 2. Certo? Quem é o torque 1? O torque 1 vai ser, eu vou chamar de R1 vezes o P1. Certo? Então, no caso, vai ser o tamanho daqui até onde está o quê? Até onde está o bloco. Que é de quanto? A gente tem que considerar que está bem na extremidade, certo? E a dimensão dele não interfere, tá? Então, qual é a posição dele daqui para cá? É a metade também, certo? Que é 1,5. Então, aqui eu tenho que o torque 1 é 1,5 vezes o peso 1, que é quanto? 20. Quanto é o torque 1? Isso aqui vai me dar quanto? Isso aqui vai me dar, com 20, vai me dar 30, certo? 30 newtons vezes metro. Isso aqui é importante. Torque 1. Eu preciso de torque 2 também. Torque 2 é o que? R2 vezes P2. Torque 2. O R2 é a distância do ponto de giro até P2. Quanto é essa distância daqui para cá? Isso. 0,5, certo? Isso. Pronto. 0,5. Então esse R é 0,5. E o peso 2 é quanto? 30. Então o torque 2 vai ser metade de 30, né? Que é 15 newtons vezes metro. Pronto. Encontrei os dois torques. Eu faço a soma. Então o torque, eu vou fazer bem aqui, o torque no sentido horário vai ser o quê? Vou fazer bem aqui, né? Torque 1 é quanto? 30 mais 15. Isso aqui é igual a quanto? 45 newtons metro. Não. Agora eu vou jogar aqui, ó. Quanto é o torque anti-horário? 1,5 vezes F. Quanto é o torque horário? 45. Então eu passo 1,5 dividindo. Aí eu vou ter o valor da força. Vou fazer bem aqui, ó. Será que dá para fazer aqui? Ó, é isso aqui que eu tenho que fazer. O torque anti-horário é igual ao torque horário. O torque anti-horário que eu calculei foi quanto? 1,5 vezes F. E isso, acho que sim. Isso é 30? Isso. E o torque horário é quanto? 45. Aí nós temos o que? Passa 1,5 dividindo, vai ficar 45 sobre 1,5. Isso. Então aqui vai ser igual a 30 newtons. Então, de fato, para que esse sistema todo fique em equilíbrio, essa força F aqui tem que ser uma força de 30 newtons. Certo? Tem que ser aplicada assim. É como se eu segurasse aqui com o dedo, né? Então eu aplico uma força de 30 newtons aqui para que esse torque não gire no sentido horário. Tudo bem? Sentido horário. H de horário. Certo? Tudo bem? Vamos fazer uma letra B para ver o que a gente pode calcular aí. Pode fazer uma letra B, por exemplo. Considere que a força F
seja retirada do sistema, qual vai ser o valor do torque resultante? Vocês podem até fazer logo aí, tá? Na verdade já tem o valor do torque resultante, né? Se eu tirar o F, quanto é que é? 50, 45. Isso, vai ser 45, exatamente. Porque não tem torque mais devido a F, só vai ter torque no sentido horário, né? E o torque no sentido horário é 45. Vocês estão entendendo? Basicamente é isso. O torque resultante é a somatória das duas forças B, né, professor? O torque resultante e vai ser... Na verdade, o torque resultante e a subtração entre o torque anti-horário e o torque horário, certo? É a subtração, tá? Se eu quiser saber o torque resultante, basta subtrair, certo? Porque vem disso, né? Essa condição de equilíbrio, o torque resultante é igual ao torque anti-horário menos o torque horário. Só que tem que ter uma condição para que isso seja verdade, tá? O torque ele tem que acontecer somente no plano, certo? Que é o que acontece aqui. O torque tem que acontecer no plano. Se eu tenho um sistema, por exemplo, se eu tenho um sistema que ele gire um pouco mais aleatório, vamos pensar que ele gira assim e gira assim, vai girando assim, né? Então aí já aquilo ali já não é válido, tá? Mas para esse tipo de sistema que a gente está trabalhando no plano, é válido aquela situação, certo? Tudo bem? Então a questão do torque resultante, deixa eu só pensar uma coisa aqui, que o torque ele só tem uma direção, principalmente quando está aqui no plano, né? Ele só vai ter uma direção saindo do quadro ou entrando no quadro. Se você domina um pouco mais as propriedades vetoriais, você vai ver que o torque ele é uma grandeza vetorial. Então ele sai aqui, ele parte do próprio ponto de giro. Então a direção dele é essa aqui, ó, saindo do quadro, certo? O torque, no caso, torque horário, saindo do quadro. O torque anti-horário, a gente usa a regra da mão direita, né? O torque anti-horário, que ele gira assim, ele está entrando no quadro, que é a direção do meu dedão aqui, ó. Está entrando no quadro. É por isso que se equilibra, né? Um está saindo, o outro está entrando. Então essa é a condição de equilíbrio, certo? Aí eles têm valores diferentes. Quanto um é positivo, o outro é negativo, certo? Aí a soma deles, se tiver em equilíbrio, a soma deles é igual a zero. Porque um é positivo, o outro é negativo. Tudo bem? Vamos ver aqui como é que a gente poderia fazer uma letra B. Vou apagar aqui, tá? Tirando a força F do sistema, qual seria o valor do torque resultante? Até apaguei ali, né?
Colocar letra C. Vou colocar assim, retirando, não. Vou fazer uma letra C, retirando a força P2 do sistema, qual seria o torque resultante? Correção. Nossa. Pronto. Vai fazer mais essa letra B e C. Qual seria a resolução dela? O torque resultante, ele é justamente essa subtração entre o torque horário e o torque anti-horário, certo? Seria essa subtração. Torque anti-horário, que o torque anti-horário é o quê? Ele é positivo. Menos... Na verdade, aqui eu estou calculando a intensidade, tá? É o módulo da intensidade, tá? Menos o torque horário, certo? Como é o valor, a gente admite sempre, na maioria, o valor positivo, certo? Isso aqui vai ser o positivo, negativo, certo? Mas às vezes o torque anti-horário, ele é mais intenso que o torque horário, aí eu tenho um valor negativo para o torque resultante, certo? Aí seria uma situação que o torque está entrando no quadro. Isso vai depender, essa subtração é muito importante, vai depender do valor de cada um, certo? Quando eu tiro a força F, eu só tenho torque aonde? H, só tenho torque horário, certo? Tenho torque horário. Aí, ó, eu já tenho o quê? Isso aqui vai ser igual a zero. E o torque horário eu já calculei, isso aqui vai ser menos o quê? Lembra do lado do torque horário? Torque horário é o torque devido P1, cadê? Torque 1 mais torque 2. Isso aqui deu 45, não foi? Isso. Newtons vezes metro. Então o torque resultante é menos 45 newtons vezes metro. E de fato está para dentro do quadro, certo? O torque está para dentro, por isso que é negativo. Esse negativo já sinaliza, né? Para dentro do quadro. Vou colocar só isso aqui. Vou fazer aqui de... Aí o sentido do torque O sentido é para dentro do quadro. Para dentro. Dentro do quadro. Isso. A letra C seria o quê? Seria eu retirar esse P2 aqui. Se eu retirar o P2, eu já não tenho torque devido ao P2. Aí eu vou ter que calcular o anti-horário e o horário. Faz a subtração e aí eu vou ter um novo torque, né? Tentem fazer aí, pessoal. 2 minutinhos aí. A letra C. É só calcular novamente os torques de P1. O torque de P1 já calculei, né? O torque de F. Só que tem um problema. Tem um porém aí. Ah não, vai ter rotação, tá? Porque eu pensava que tirando o P2 eu teria que calcular de novo essa distância aqui. Só que aí já admite que está em equilíbrio e a B é justamente se tirar a F e o P2. Então eu vou ter um torque resultante, certo?
Então a distância vai ser 1,5 em relação a F. Tira P2, eu tenho o quê? Calculei, pessoal. Resolução. Seria o torque resultante. É o torque anti-horário menos o torque horário. Certo? Se eu tirar P2, eu tenho o torque horário devido P1. O torque horário vai ser o quê? Só devido P1. Então vai ser o R1 vezes P1. Certo? R1 vezes P1. Torque horário vai ser o R1. Ó, essa distância aqui para cá, que é 1,5, certo? 1,5. E o P1, 20. Isso aqui eu tinha calculado. Isso aqui vai dar o quê? Torque horário igual a 30 newtons. Torque anti-horário é o quê? Torque anti-horário é devido em AF. Então vai ficar o KR vezes F. O R que eu calculei foi 1,5. Ah não, já tinha dado, né? A força que eu calculei foi de 30. O torque anti-horário. Isso aqui me dá quanto? 40 aí. 45 vezes metro. Então, achei aqui cada valor. Então, o torque resultante vai ser o quê? Anti-horário que é 45. Menos o horário que é 30. Então, o torque resultante é 45 menos 30, que é 15 newtons metro. Esse positivo é importante, tá? Deu positivo. Então, a direção é saindo do quadro. Certo? Então, o torque ele vai ser saindo do quadro. Ou seja, se o torque é saindo do quadro, então na regra da mão direita, ó, a minha mão, esses 4 dedos aqui, ela vai fazer o quê? Sentido horário. Saindo do quadro. Saindo do quadro, sentido horário. Então o movimento resultante disso aqui vai ser sentido anti-horário. Saindo do quadro. Certo? Vai fazer isso aqui. Se eu tirar P2, ele vai fazer isso aqui. Certo? Se eu tirar o F, vai fazer isso aqui. Tudo bem? Seria interessante fazer uma experiênciazinha para a gente comprovar, né? Ir lá no laboratório, colocar alguns pesozinhos, distribuir, deixar em equilíbrio. Aí, à medida que a gente for tirando o peso, a gente verifica que de fato é anti-horário, é horário, certo? Porque se eu arredar um pouquinho, vai ter um torque resultante, vai ser positivo. Se eu arredar para o outro lado, vai ser negativo. É bacaninha. Na oportunidade, a gente vai lá no laboratório ver. Tudo bem?